Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast. Hoje o papo é com uma liderança política muito importante aqui na região de Mogi das Cruzes. Foi a vereadora mais votada e está se consolidando aí como uma forte defensora dos direitos políticos das mulheres, que é a vereadora Malu Fernandes. Malu, seja bem-vinda ao nosso portal. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês, com essa audiência, para compartilhar o nosso trabalho, também discutir um pouquinho sobre a nossa cidade. Enfim, estou muito feliz de estar aqui. Você foi a vereadora mais votada nas últimas eleições, pleito agora de 2024. A quem que você atribui esse resultado tão expressivo? Eu acredito que seja nosso trabalho, com certeza. Desde quando eu entrei em 2021 na Câmara Municipal, eu até ouvi assim, de alguns colegas de que o ritmo ele precisava ser mais acelerado chegando próximo das eleições. Só que foi um conselho que eu escolhi não ouvir, porque desde o primeiro ano a gente trabalhou muito, né, conectando com a nossa base, apresentando os projetos que a gente sempre defendeu durante a campanha, estando presente também nas redes sociais e aproximando as pessoas do nosso gabinete. Então, essa rotina de atender, de ir aos bairros, de fazer encontros com os jovens, de fazer encontro com as mulheres, foi algo que eu fiz do início ao fim do nosso mandato. Então, eu acredito que esse resultado tenha vindo, com certeza, desse trabalho, desse empenho, não só meu, mas de toda a minha equipe, que sempre se mostrou muito árduo para poder estar mais próximo das pessoas. Política é relacionamento, né? Então, a gente buscou várias formas de ampliar esse relacionamento, é um valor que eu acredito para a política. Quer dizer, de uma certa maneira, você foi fazendo do seu jeitinho e deu certo. Uma coisa que eu queria te perguntar. Você é sangue novo na Câmara, significa a renovação, além do fato de você ser mulher. E claro que esse espaço espanta o pessoal que já está lá há mais tempo, com todo respeito ao pessoal mais antigo, que acho que a gente deve a maior referência, né, maior reverência. Como é que é esse relacionamento com o pessoal que está lá há muito tempo? Você tem encontrado dificuldade? Olha, no início eu encontrei dificuldades, né, no início do nosso primeiro mandato. Primeiro porque são realmente realidades diferentes, e aí para a gente poder conquistar um respeito leva um tempo, porque de fato muitos me olhavam como uma menina, tinha acabado de chegar, né, e talvez chegando com dois pés na porta, e não era isso que a gente queria. Na verdade, eu sempre tive muito respeito pela trajetória dos vereadores, né. Tem o vereador Pedro Comura, que eu sempre cito ele já está no 10º mandato, mas é uma pessoa super, super especial que me acolheu. A gente compartilha junto de ideias, de projetos. Então, com alguns foi mais simples e com outros não. Acredito que esse preconceito mesmo, né, de ter uma jovem ali nesse espaço, chegando com ideias, trazendo resultados que muitas vezes era proposto, mas não era de fato consolidado. Eu lembro que eu apresentava alguns projetos, por exemplo, a questão do passe livre estudantil no dia da prova do Enem, que foi uma conquista que a gente teve, que foi uma proposta do nosso mandato. O jovem não precisa pagar a passagem no dia da prova do Enem. Essa foi uma proposta que nós fizemos, e eu lembro de ouvir de muitos vereadores assim: mas a gente já luta por isso há muito tempo, antes de você estar aqui a gente já apresentava esse projeto. Só que ninguém conseguiu, né? É isso. Então a gente mostrou que é um trabalho sério, que não é um trabalho simplesmente para lacrar nas redes sociais, para gerar polêmica, mas para de fato servir as pessoas. Então, o seu primeiro mandato foi para mostrar quem você é e a sua força. E o segundo, você já veio como a vereadora mais votada. Isso trouxe uma força também política muito grande para você, né, Malu? Com certeza, a gente fica muito feliz pelo reconhecimento das pessoas. Existia, sim, uma dúvida, né, de que muita gente achava assim: a Malu caiu ali de paraquedas, foi sorte, foi uma situação que não vai se repetir. E a gente mostrou que não, que o nosso projeto político, de fato, ele é um projeto sério, é um projeto que quer trazer mais resultados, mais melhorias para a nossa cidade. Então, agora eu entro nesse segundo mandato com mais experiência, sabendo articular melhor, tendo um pouco mais de paciência. A gente estava até discutindo isso, né, com o time, que na época do primeiro mandato, em 2021,
tem toda vez essa marca dos 100 dias, né? E aí eu lembro que no meu primeiro mandato, a minha marca dos 100 dias eu quero entregar resultados, eu quero já entregar isso, aquilo. E hoje eu vejo totalmente diferente. Os 100 dias, claro, é pra gente trabalhar também, é pra gente demonstrar projetos, mas também muito pro planejamento, para aquilo que a gente quer traçar para os próximos 4 anos. Isso só a maturidade, né? E essa experiência que pôde me proporcionar. A vereadora Priscila Yamagami, por exemplo, colocou como marca dos seus 100 primeiros dias a participação popular. Ela vai montar um curso para formar lideranças. Qual o seu projeto para os 100 dias? Bom, a gente tem 3 grandes programas que começaram no outro mandato e a gente está fortalecendo agora para esse, né? Então é uma continuidade. O que deu certo, a gente precisa permanecer. A gente tem também um programa de formação de jovens que se chama Jump. Então nós já vamos para a 4ª edição. A gente já formou mais de 200 jovens ao longo desses anos. É uma formação séria, contínua, para que realmente a gente possa desenvolver nessa geração a vontade de participar da política. Então eu falo de conteúdos de ideologia, eu explico como que funciona a política na prática, porque eu quero que nas próximas eleições nós tenhamos mais jovens ali nesse espaço. Eu não quero simplesmente ser a que faz esse marco de mais jovem, a mais votada, uma das únicas mulheres, mas não, eu quero ampliar esse espaço para mais gente. Então, esse é um programa que a gente abriu as inscrições ontem, inclusive, porque é o Dia do Jovem, né? Foi o Dia do Jovem, a gente abriu essas inscrições. No domingo, né? No domingo, isso. Lembrando que a gente vai pro ar na quarta-feira, gente, então ela abriu no domingo. Quem quiser participar também pode, né? Sim, isso mesmo. Foi no Dia do Jovem, a gente abriu esse programa, mas desde o início aí do retorno, né, do recesso, a gente tem recebido na Câmara centenas de jovens, seja de ensino superior, de ensino médio, para poder mostrar a Câmara Municipal para eles, falar da importância do Legislativo, explicar a função do vereador. Então, esse é um programa chamado Ocupa Câmara, que a gente faz em parceria com os funcionários da Câmara Municipal, e aí a gente já fez mais de 4 apresentações esse ano, junto com a OMC, com outras instituições de ensino, porque esse é um ambiente para conectar os jovens. Então, esse é um programa que eu gosto muito, que eu tenho muito orgulho. O segundo também é um chamado Inspetores de Bairro. Como que funciona isso? A gente protocolou só nesses 100 dias mais de 400 ofícios. Né? O pessoal da prefeitura fica bravo comigo, mas o que são esses ofícios? Nada mais são do que pedidos da população sobre melhorias na nossa cidade, seja em questão de zeladoria, de iluminação, de segurança, pedindo que tenha alguma questão esportiva, algum projeto cultural, enfim, N demandas. E a gente recebe muito essas demandas pelo WhatsApp e muitas vezes dos mesmos moradores também pedindo, aqueles moradores que são mais curiosos, que são mais questionadores, que querem mesmo participar do nosso mandato. Então, a gente criou um programa para, de fato, valorizar esse trabalho desses moradores que tomam a decisão e a atitude de apresentar ao gabinete dos vereadores essas demandas. Porque o gabinete não é só meu, é nosso, é da população. Então, o mandato, a gente só consegue representar a população quando eles estão próximos do nosso time. Então, esse programa Inspetores de Bairro é também contínuo para que a gente possa formar também essas pessoas, trazer mais informações, como a gente diz, aquelas informações que acabaram de sair assim do nosso grupo, para compartilhar com eles e ouvi-los a respeito do que precisa melhorar na cidade. Então, esse é um programa também. E um outro que a gente está planejando, que é o Decola Jovem, também é um programa voltado para a juventude. É a maior feira do estudante do Alto Tietê. A gente vai para a 4ª edição, agora em agosto, né? Então, estamos aí terminando de fazer todo o planejamento, as parcerias com a diretoria de ensino, porque a gente quer promover cada vez mais oportunidades para essa geração. Então, a gente se conecta com empresas, com instituições de ensino, faz sorteio de bolsas, e esse aí é um dos programas que a gente também tem em contato com as pessoas. Esse é para capacitação profissional, para escolha de profissão? É uma feira do estudante, então é uma feira para direcioná-los, né, sobre as diversas vocações, sobre as possibilidades que eles têm de estudar aqui na nossa cidade, na região. Vem também a universidade de fora se apresentar, para que de fato a gente consiga resgatar essa crença na educação. Então a gente leva os alunos, principalmente de escola estadual, para esse espaço, e aí eles podem se inspirar para escolher as instituições de ensino, mas também ouvir palestras de profissionais que já estão no mercado, que estão falando aí sobre esses novos trabalhos também da nossa cidade.
E uma coisa que eu achei interessante, fuçando lá suas redes sociais, você realmente tem um trabalho de educação para explicar para os jovens da sua geração o que é uma moção, o que é um ofício, o que é uma indicação. E toda essa educação é muito importante. E outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de você abrir realmente esse espaço para as pessoas irem à Câmara, porque acredito que muitos desses jovens têm receio de chegar lá e não ser bem recebido, né? Então, esse trabalho é muito importante também, né? Sim, é um trabalho que eu faço questão de fazer, porque eu lembro que na época que eu estava no ensino médio, eu também tinha essa perspectiva de uma Câmara fechada, de uma política que não dialogava com os jovens, de uma política que não me representava. Então, a nossa ideia, né, a nossa proposta é justamente fazer o contrário, é mostrar que a política é para todos, é de todos, as pessoas precisam ocupar esse espaço, a Câmara Municipal precisa avançar muito, mas se a população não estiver próxima, a gente também não consegue, né, ouvir as demandas, entender o que precisa ser feito. Então, eu faço questão de fazer isso, de incentivar essa geração a realmente se posicionar, as mulheres, né, a gente avançou nas últimas eleições para aumentar para agora 4 vereadoras, mas está longe do ideal. Então, diferente daquilo que muito foi pregado, de que as mulheres não apoiam umas às outras, não. Eu quero ver cada vez mais mulheres ocupando esse espaço na Câmara Municipal. É muito importante, não só na Câmara Municipal, como em Brasília, né? Como em outras posições de poder e da política, porque é aí que a gente toma as decisões importantes, né, Malu? Sim, exatamente. Malu, e quais são as principais pautas que você está defendendo no seu mandato, além disso que você já me falou? Bom, a gente tem pautas que sempre foram prioritárias, né? Que, no caso, é a qualidade da educação. Então, hoje eu assumo a presidência da Comissão de Educação na Câmara. Nós já visitamos, só nesses 100 dias, cerca de 20 escolas municipais para poder entender a questão de manutenção, de reforma, entender as demandas pedagógicas. A Mogi já foi, né, uma referência nacional e a nossa ideia, junto com a gestão da Mara, é a gente retomar essa qualidade, a gente despontar, né, no IDEB, mas não só isso, de fato ver as vidas sendo transformadas através das nossas escolas. Então, educação para mim é uma pauta muito cara. Eu vim de escola pública, né, sei da dificuldade que é. Então, a gente agora tem entendido junto com a secretaria os projetos para apoiar os professores, para promover mais saúde mental dentro das escolas, porque é algo que precisa ser mais falado. Então, essa é uma pauta importante. A segunda é, como eu disse, oportunidades para a juventude. Então, tudo que a gente puder fazer para promover oportunidades, a gente está articulando com o governo a continuidade também e algumas mudanças num programa que eu propus na gestão passada, que é o cursinho pré-vestibular gratuito. Então, a gente já formou mais de 500 alunos nos 2 últimos anos. Foi uma indicação que nós fizemos para que os alunos pudessem se preparar para o Enem, para os vestibulares, e a nossa ideia é retomar esse programa para que, de fato, a gente possa apoiar os sonhos dos jovens aqui em Mogi. Essa é uma pauta. E a terceira pauta, que eu acho que, na verdade, é bem abrangente, é a gente combater as desigualdades da nossa cidade. Então, como que a gente faz isso? Através de serviços básicos, né, para a gente poder fornecer direitos ali nos bairros, em cada distrito da nossa cidade. Então, no mandato passado, a gente criou um programa chamado Viva Seu Bairro. É um programa que requalifica comunidades de extrema vulnerabilidade, trazendo, de fato, uma zeladoria ativa dentro desses lugares, entendendo também as demandas das pessoas que estão, né, muito ligadas à assistência social, para que o poder público esteja mais presente. Então, a gente tem conversado já com o governo da Mara para que a gente retome esse programa, para que a gente fortaleça, na verdade, esse programa, porque a gente conseguiu fazer algumas ações no bairro do Novo Horizonte. Foi um bairro que a gente teve bastante resultados no último ano. A gente revitalizou, trouxe emendas com deputadas, a gente conseguiu criar espaço para as crianças, fortalecer uma área onde tinha uma área de ocupação de cerca de 100 famílias que não tinham saneamento, não tinha asfalto, não tinha uma lixeira para poder, né, organizar ali as demandas dos moradores. A gente conseguiu trazer muitas soluções urbanísticas naquele lugar. Mas a gente tem uma realidade infinita de bairros precisando também dessas soluções. Então, eu vejo que combater desigualdade passa por isso, para que a gente tenha uma moradia, né, um espaço no nosso bairro de qualidade, para que o poder público chegue com a mesma dedicação que chega aqui no centro, chegando nos bairros mais
mais distantes. Então, eu acho que é mais um lema, né, do que, de fato, uma causa, porque a gente trata também, da mesma forma, as demandas que chegam de Jundiapeba, do Piatã, da mesma forma, as demandas que chegam aqui dos bairros mais próximos. Então, a gente quer cada dia mais melhorar isso, e o vereador passa muito nessa função, né, que é de fiscalizar, de propor. Por isso que vem também os ofícios, né? Muita gente não entende, mas é uma forma da gente poder encaminhar esses pedidos para a gente ter uma cidade mais igualitária. E Malu, você foi acolhida pelo PL, o Valdemar Costa Neto, né, o boy, o presidente do partido, teve um olhar sobre você e, como sempre, ele estava certeiro, né? E eu queria saber como é que você começou na política, como é que foi essa sua ascensão aí e a sua ida para o PL? Bom, eu comecei na época da escola, né? Então, pelo Grêmio Estudantil, o Grêmio me abriu essa perspectiva sobre política, me fez entender que política é sobre representar as demandas, é sobre servir, é sobre pensar em soluções. E a partir da atuação do Grêmio, eu comecei a engrenar em outras questões, como o Conselho da Juventude, participar do Parlamento Estudantil, que é um programa super bacana também dentro da Câmara Municipal. E aí eu fui percebendo que política não era muito sobre aquela questão de ideologias, de discussões polarizadas, agressivas, que muitas vezes a gente vê nas redes sociais. Mas política é sobre servir as pessoas, é sobre a gente pensar de fato em o que a gente pode mudar na nossa cidade. Então, diante disso, eu tomei a decisão ali já na época da escola, com 16 anos, de que eu queria trabalhar com o poder público, de alguma forma. Eu não sabia se eu ia ser vereadora, se um dia eu seria eleita, mas eu já queria trabalhar com a administração pública, por entender que é através da política, da gestão pública, que a gente consegue tomar as decisões que mais impactam o todo, de uma forma influente. Então, a partir disso, eu comecei a estudar, saí da escola, não consegui nenhuma nota boa no Enem, e aí eu fui trabalhar, como muitos jovens fazem, né, na oportunidade que eu tinha ali de trabalhar na barraca de feira do meu tio. E com esse dinheiro, eu paguei meu cursinho para vestibular, né, que era um dos mais baratos aqui da cidade. E aí eu consegui uma bolsa 100% na Fundação Getúlio Vargas em administração pública. Então eu busquei me preparar para estar hoje aqui no cargo de vereadora. Era uma questão também que me incomodava, de ver muitas pessoas ingressando na vida pública, mas sem ter preparo, sem de fato ter vocação para aquilo. E eu queria ser diferente. Então eu me preparei durante 4 anos, fui eleita primeiramente pelo Solidariedade, foi um partido que me acolheu, e na época era através de um movimento também de renovação na cidade, buscando, né, mudar os quadros da Câmara Municipal, mas depois acabei não me compatibilizando muito com os ideais, com as decisões do partido. E o PL me acolheu muito bem, como você falou, pelo presidente Valdemar, mas também pelo Marcos Damasio, deputado, pela prefeita Mara, porque realmente é um partido que hoje tem investido muito na liderança feminina. Então, hoje é um dos partidos que mais tem filiações femininas no Brasil. Isso me orgulha muito, porque entende-se o papel da mulher na política, né? Que não é um papel simplesmente simbólico de compor uma foto mais bonita, de poder estar ali simplesmente para cumprir cota, mas de fato para ter a liderança, para ter um protagonismo. Então, isso me chama muito a atenção, e a partir dessa perspectiva de apoiar a liderança feminina, de ter um projeto nesse sentido aqui para a nossa cidade, eu tomei a decisão de ir para o PL. E tá feliz? Tô feliz. E você já pensou em disputar cargos aí mais altos, talvez até um cargo para deputada nas próximas eleições, agora 2026, ou ainda não passa pela sua cabeça isso? Olha, eu tenho uma questão muito forte comigo, que acho que se mantém desde quando eu não era vereadora. O que me incomodava muito quando eu olhava para a Câmara Municipal, né? Eu acho que é direito e é constitucional isso, mas me incomodava ver vários vereadores se reelegendo, e esse espaço não ser oxigenado, né? Eu acho que não é bom para a democracia isso. Então, eu não tenho o objetivo de ficar muitos anos como vereadora. Tenho sim vontade de crescer, meu sonho é ser deputada estadual, mas a gente tem discutido, né, qual o melhor momento para isso, porque eu quero fazer isso de uma forma sólida, construída com a minha base e também com o meu partido. Na verdade, para ser deputada estadual, precisa mais ou menos uns 30 mil a 40 mil votos, é isso? No PL, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, ai meu Deus. E como vereadora, você conseguiu quantos? 5.089 votos. Que já é um recorde, né? Sim. Mas isso é o que você falou, realmente tem que ser construído e tem que... Mas você gostaria de ser deputada? É uma coisa que você sonha em ser? Sim, é o meu sonho. Que legal, muito Sim. bom.
Você se vê construindo uma carreira política de longo prazo? Depois, vamos supor que você alcance esse sonho agora de ser deputada estadual. E depois, qual é o próximo passo? Olha, eu tenho algo comigo também que é sobre a questão do propósito, né? O que me trouxe para a política é um propósito. Então eu vejo a política como uma plataforma para que eu possa servir o público. Não é demagogia, não é simplesmente uma fala bonita, mas é de fato o caminho que me trouxe até aqui. Então, a gente tem uma missão no gabinete que move todos os meus assessores, que é quebrar barreiras e construir oportunidades. Dá para a gente fazer isso através da vereança, dá para a gente fazer isso com o cargo de deputado estadual, mas dá para a gente fazer isso de diversas formas. Eu tenho vontade, sim, de ir, por exemplo, para um cargo executivo em algum momento da minha jornada política, não sei exatamente quando, porque é uma construção, estou amadurecendo muito também essas ideias, mas eu queria também estar do outro lado para poder entender como que se dá a implementação das políticas públicas, porque o vereador, ele pede, ele cobra, ele propõe, fiscaliza, mas quem executa é o Poder Executivo. Então, eu gostaria de um dia também compor, não sei, talvez através de uma equipe ou mesmo através da prefeitura, e aí a gente está discutindo também isso ao longo prazo. É muito interessante, porque aí você vai poder ter uma noção de todas as áreas, né? E que você está vivenciando hoje, que você, quando jovem, queria ter como representante política, né? Sim. Faz tudo parte, né? Sim. E, vereadora, como é que é a relação da sua família com a sua trajetória política? Como é que a sua família vê isso? E como é que é a relação, assim, dos seus pais, enfim, o seu relacionamento pessoal com a sua vida política? Bom, a minha família sempre me incentivou muito, né? Meu pai e minha mãe foram os primeiros a abraçar esse sonho. Um sonho muito improvável para muitas pessoas, porque eu não vim de família política, minha família nunca se envolveu. Qual a profissão dos seus pais? A minha mãe trabalha como atendente de caixa de mercado e meu pai é vendedor. Então, não tem nada a ver com política, né? Apesar que eu aprendo muito com eles, né? Sobre o tratamento, principalmente com as pessoas. Então, assim, nunca foi algo almejado pela minha família, mas eles me apoiam porque sabem que isso é muito sobre a minha vocação. Às vezes eles ficam um pouquinho bravos, né? Um pouquinho, como eu posso dizer, nervosos, assim, porque a vida pública é muito exigente, né? Então, exige da gente o tempo todo essa dedicação, exige também paciência, lidar com opiniões que muitas vezes não são favoráveis, críticas. Então, todo pai, toda mãe sofre com isso, né? Mas no final das contas eles me apoiam. Tudo certo. E por causa de não aparecer muito em casa, eu sei como é que é isso, gente. Eu tenho uma filha da sua idade também, eu sei como é que é. É porque realmente, né, as demandas são muito grandes e você tem toda essa expectativa aí em torno da sua carreira. E agora é o momento de ir pra cima, né? Exatamente. Malu, se você pudesse deixar uma mensagem, um conselho para as mulheres mogianas, para as meninas que estão te ouvindo agora, o que você diria? Eu diria para elas acreditarem que espaços de liderança, de poder, não necessariamente na política, mas qualquer outro tipo de espaço que promova isso, é possível para elas. Eu tinha uma crença comigo quando eu era mais nova, né, antes de me desenvolver para a política, de que esse espaço não era para mim. Eu achava que não me cabia a função de um dia liderar. Eu não achava que eu poderia falar bem em público, eu não achava que eu poderia ter boas ideias que pudessem contribuir com a minha cidade. E eu vejo que muitas vezes acabam que as mulheres têm muito dessa crença de não se sentirem prontas, não se sentirem capazes para isso. E eu vejo que é o contrário, né? As mulheres podem contribuir muito. A gente precisa de mais mulheres na política, como eu disse, não só por uma questão de representatividade, mas de resultado. A gente consegue, né, trazer um olhar mais cooperativo, um olhar de empatia, que muitas vezes não é visto, né, por parte de outros tipos de liderança. Então, acredite que esse espaço é para você e venha fazer parte. Dá para namorar nesse meio tempo aí? Ai, tá difícil. Não tem como. Tá difícil. Então tá bom, Malu, quero agradecer muito sua participação. Eu que agradeço. Conversar com você e te desejar uma muita boa sorte e um futuro brilhante na sua carreira política. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Sucesso também agora com esse canal e conte com a gente. Muito obrigada para você que ficou com a gente, muito obrigada. Quarta-feira agora tem ao vivo para você, Malu Fernandes, e nas próximas semanas sempre uma entrevista bacana para você com política, saúde, economia, um bom bate-papo. Eu conto com você. Até lá e tchau, até mais.